No programa de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que tem trazido preocupação e transtorno para muita gente, que é aquela noite de sono bem dormida. Talvez você aí acordou cedo ou você gosta de dormir um pouquinho até mais tarde, talvez você não tenha problema nenhum em ter uma boa noite de sono, mas a gente sabe que muitas pessoas, infelizmente, sofrem com diversos transtornos. E para falar sobre isso, a gente recebe aqui o médico pneumologista, o Dr. Fábio Souza, que também é presidente da Associação Brasileira do Sono. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carol. Bom dia, telespectadores. Vamos falar um pouquinho aí da Semana do Sono, que é uma semana tão importante. O senhor dormiu bem essa noite? Dormi bem. Espero que os telespectadores tenham dormido bem também. Essa é uma pergunta que geralmente, quem mora na mesma casa faz no outro dia de manhã, ou algumas pessoas fazem. Mas como é bom a gente dizer, sim, tive uma boa noite, dormi bem. Como isso faz diferença para o restante do dia, aquelas horas que a gente vai ficar acordado, né, doutor? Sem dúvida, o sono ele é um estado super importante, não é simplesmente um interruptor que é um liga e desliga, né? Então a gente tem fatores hormonais relacionados com o sono, inclusive para dar um gás, dar uma energia para o dia seguinte. É uma coisa que eu costumo dizer, e a gente sempre relata também em aula e em avaliações, até mesmo para o paciente, por exemplo, o GH, o hormônio do crescimento, é um hormônio secretado praticamente, quase que exclusivamente no estágio 3 do sono. Então, quando a nossa mãe falava assim, meu filho vai dormir mais cedo para crescer, então já tem um fator hormonal aí envolvido relacionado com o sono, além de, claro, vários distúrbios do sono propriamente ditos que a gente tem que ficar de olho. Pois é, e a gente vai falar muito, doutor, sobre esses distúrbios do sono, mas para que a gente evite terminar a entrevista sem conversar a respeito, eu queria que o senhor fizesse para a gente esse lembrete sobre a etiqueta do sono, a higiene do sono, que eu sei que vocês defendem muito isso, né? O que é essa higiene do sono? A higiene do sono são alguns mandamentos que até a maioria das pessoas sabem realmente quais são os itens principais, mas nem sempre são tão fáceis de efetivar. Então, por exemplo, evitar xantinas, derivados da cafeína. Então, café, chocolate, chá preto, chá verde, refrigerante, energético, chimarrão. Estimulantes cerebrais depois das 6 horas da tarde pode dificultar o início e até a manutenção do sono. Então, esse item é super importante. Um outro item extremamente relevante é evitar grande intensidade de luz perto do horário de dormir. Vamos colocar no horário social, mais ou menos em torno de meia-noite para ir deitar. Então, 10 horas, 10 e meia em diante, evitar TV, luz branca, computador, tablet, celular. O grande mal, de uma maneira geral, é o celular. Então, aquela intensidade de luz indo para a retina está dizendo para o cérebro que é dia. Então, não é noite. Ele vai ficar meio confuso. Mas no horário biológico está dizendo que é noite. E aí, aquela intensidade de luz está dizendo que é dia. Reduz a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, e dificulta o início ou manutenção do sono. O sono não vai ser tão reparador assim. Isso, para quem tem insônia, sofre muito quando também acontece isso. Soneca é recomendado para todo mundo quando possível, na nossa correria do dia a dia é difícil, mas se for possível 20 a 30 minutos depois do almoço, tudo bem. Os espanhóis são campeões disso, na siesta. Mas quem tem insônia, preferencialmente nem tentar deitar depois do almoço. Então a única exceção para sonecas depois do almoço seria o paciente com insônia, o insônia. Atividade física extremamente recomendada, de manhã ou de tarde. Tentar evitar de noite perto do horário de dormir, que aumenta a temperatura corporal e dificulta o início e manutenção do sono também. Não fazer o uso de bebida alcoólica para dormir de uma maneira rotineira. Muito perto de dormir não é tão interessante, relaxa a musculatura da garganta, a bebida alcoólica a pessoa ronca mais, grandes refeições à noite a pessoa ronca mais. Então bebida alcoólica e grandes refeições à noite não é uma mistura muito interessante de fazer, porque vai prejudicar a qualidade do sono. E a grande pergunta, de uma maneira geral, que a gente tem que fazer para a população, para a gente se autoanalisar em relação ao sono, é: eu acordo bem disposto com a quantidade de horas propostas que eu tenho para dormir? Porque a gente já vive uma sociedade privada de sono, Então é para dormir entre 7 a 8 horas em média, pela Associação Mundial de Sono e outros estudos, então, demonstraram que a média de quantidade ideal no adulto seria mais ou menos essa, entre 7 a 8 horas. Mas tem que ser quantidade com qualidade. E a gente já vive uma sociedade privada de sono, vai dormir, 2 da manhã, tem que acordar às 6. Esse prazo pequeno, então tem um débito de sono. E aí acaba interferindo no dia a dia.
Doutora, essa falta do sono, né, que a gente tem durante a semana, quem estuda principalmente, faz faculdade, trabalha o dia inteiro, dorme muito pouco à noite, porque não tem outra alternativa, a gente sabe que infelizmente em muitos casos é assim. Essa pessoa, ela fica com aquela falta de sono acumulada. Dá para repor isso tudo no final de semana? Não adianta? O que acontece, doutor? Super importante, é uma pergunta que é recorrente. É a mesma coisa que a gente pensar assim, eu tenho muita fome agora e eu não almocei direito, eu vou tentar repor depois. Eu não vou conseguir suprir totalmente a minha necessidade da hora do café da manhã ou do almoço para o jantar, então comer muito mais, o equivalente ao café do almoço e do jantar. Então o débito de sono, infelizmente, ele vai continuar interferindo, porque tem fatores hormonais envolvidos, fator de atividade simpática, de homeostase, né, de controle de temperatura, então vários fatores correlacionados importantes. Então é importante realmente manter um sono regulador e que tenha, pelo menos pré-determinado, um horário bom para ir deitar, um horário bom para levantar, então uma quantidade de horas, mas com qualidade, e aí avaliando se o sono é reparador ou se aquela pessoa tem algum distúrbio do sono para tratar. Então dorme uma quantidade de horas significativa, legal, que a pessoa acha legal, inclusive no final de semana, e o sono é reparador, né? Então não é só débito de sono, ela deve ter algum distúrbio. Aí a lista é gigantesca. Apneia obstrutiva do sono, insônia, movimento de pernas, sonambulismo, transtorno comportamental do sono REM, que esse nome grande assim fala no sentido de quando a pessoa tem um pesadelo, é mais comum em homens mais velhos, idosos, que dão soco e chute porque estão tendo pesadelo, então eles atuam no pesadelo, né? Mas apneia e insônia, além da privação do sono, são os 3 principais temas. Pois é, a gente falou dessa questão de dormir no final de semana, a gente já sabe então que não recupera, né? Não recupera, infelizmente. Quando eu fazia faculdade, eu brincava com a mãe que eu tinha um sono atrasado da vida inteira, assim, né? Mas eu tenho a chance de dormir no sábado, no domingo até mais tarde. Eu devo utilizar isso mesmo sabendo, doutor, que eu não vou recuperar a semana inteira? Isso vai depender o quanto que realmente teve esse lag, né? Essa quantidade. É claro que se, por exemplo, teve até um evento social e aí dormiu um pouquinho mais depois pela manhã, tudo bem. Agora exagerando, por exemplo, fiquei até as 2 da tarde dormindo e aí vou tentar compensar, vamos supor que isso aconteceu de sábado para domingo, né? Então domingo ficou até as 2 da tarde. Como é que vai ser de domingo para segunda? Para iniciar o sono, para começar a semana? Já não vai se alimentar direito também, né? Justamente, e não vai ser tão fácil até mesmo para iniciar o sono. E tem que começar a segunda-feira de prontidão, bom dia sol e vamos lá, né? Então isso não é tão fácil assim. Então manter um horário regular ou próximo disso é o ideal. É claro, todo mundo tem os eventos sociais, não vai deixar de ir numa formatura, uma festa da empresa, da turma e tal. Então, ou um trabalho que tem que entregar, estudou até mais tarde, né, mestrado, doutorado que tinha um sono, né, então tem todos esses fatores também do dia a dia e fatores estressantes do dia, a morte de um ente querido, tudo isso, né, de uma maneira temporária, é aceito socialmente. Quando a pessoa começa a sofrer demais com isso, por exemplo, transtorno de insônia, 3 vezes por semana a pessoa sofrendo, então uma semana sofrendo 3 vezes por semana, em torno, por exemplo, de 3 meses ou mais. É muita coisa. Uma noite mal dormida nossa, a gente já está com o humor mais deprimido, mais ansioso, tal. Imagina um transtorno de insônia, que é essa classificação, piorando, sem dúvida, em termos de ansiedade e depressão. Aí tem maior risco de acidente automobilístico, porque não está tão atento, o trabalho não vai render, né? E a parte de saúde propriamente dita, né? Cardiovascular também vai implicar. Né? Doutor, a gente tem uma série de transtornos de sono, né, como o senhor falou, e tem um número que a Associação Brasileira tem também falando sobre pessoas que, né, têm algum certo transtorno, pessoas que não dormem bem. O senhor até comentou comigo essa semana na rádio a respeito disso. Esse número também é preocupante, né? É preocupante, porque se a gente pegar, claro, tem várias estatísticas, mas entre 40% e 50% da população mundial, de uma maneira geral, não dorme bem. Né? Ano passado, o grande tema da Semana do Sono foi em relação ao ritmo biológico, o ritmo circadiano, que até foi prêmio Nobel de Medicina, né? Recente. E aí a gente focou muito em adolescente e criança. Né? O adolescente e a criança, ele tem ele dorme mais tarde e vai acordar mais tarde, se isso é viável. Aí ele tem que acordar cedo por causa da aula, então já implica nisso. Né? Então, a apneia obstrutiva do sono, em termos estatísticos, por exemplo, pegando uma outra doença,
1 a cada 3 brasileiros tem apneia. É uma prevalência muito alta, né? Então, mais de 30% da população brasileira, esse foi um estudo nacional, o Episono, né? Do Laboratório de Sono lá de São Paulo, que realmente batia na porta. Era um estudo randomizado, um estudo bem interessante, que não eram pessoas que tinham queixa de sono, eram pessoas que foram orientadas para fazer a polissonografia. E aí demonstrou que, olha, a pessoa ronca tem apneia. Então, 1 a cada 3 brasileiros é uma estatística alarmante. E nem dá para dizer que é doença silenciosa, a doença é barulhenta, né? Então, o ronco e a apneia. Então, roncar, e aí daqui a pouco fecha a garganta, cai a oxigenação, o cérebro trabalha para desobstruir a garganta, outro dia a pessoa está quebrada, mas, mas eu durmo bem, eu em qualquer lugar estou deitando e dormindo, né? Então, essa pessoa hipersonolenta deve ser investigada também. Até porque a apneia tem risco cardiovascular gigantesco. Doutor, quem procura hoje, né, um tratamento para apneia, para ronco, geralmente vai porque tem essa noção de que é perigoso, ou eu estou passando por uma situação perigosa para a minha saúde, ou geralmente é porque o companheiro, a companheira, né, está criando um problema de relacionamento lá já e diz assim, olha, ou tu para de roncar ou acabou o casamento. O que a gente vê em consultório, número 1, é trazido geralmente porque a apneia é muito mais comum em homens idosos. Insônia é muito mais comum em mulheres idosas. A insônia, as mulheres aparecem realmente por si. O homem, para ir na consulta, falo por mim também, tá? O homem, para ir em consulta, ele tem que ser trazido pela esposa. Então a esposa fala, olha, não dá mais, tá roncando o tempo inteiro, tá tendo pausa respiratória, é apavorante. A gente mostra uns videozinhos, geralmente, do paciente com apneia para demonstrar, e a esposa fala, é assim que está acontecendo. Ele fala, não pode ser. Ele não tem essa consciência do que está acontecendo com ele, né? E aí, a pessoa tem risco maior de crises hipertensivas, por queda do oxigênio e porque o coração, ele ativa um sistema que é um sistema chamado simpático, vamos dizer que ele não é tão simpático assim, tá? E aumenta a pressão arterial, dá um inchaço no coração, insuficiência cardíaca, maior risco de AVC, de derrame cerebral, 6 vezes maior, um estudo de corte, um estudo longo, bem feitinho, bonitinho, demonstrando 6 vezes maior derrame cerebral em quem tem apneia, controlando para todos os outros fatores de risco. Então, por apneia, a pessoa tem derrame, né? Por apneia, a pessoa infartando ou até morrendo mais, se a gente for ver em análise estatística, do que a população que não tem apneia. Então, são dados alarmantes e por isso que a Semana do Sono vem crescendo tanto no mundo. O Brasil vai receber um prêmio esse ano, da Semana do Sono do ano passado, e esse ano o enfoque é no envelhecer com saúde. Então, dormir bem é envelhecer com saúde. E é isso que a gente quer alertar a população. A gente está recebendo aqui o Dr. Fábio Souza, ele que é médico pneumologista também, é presidente da Associação Brasileira de Sono, especialista em medicina do sono, está nos ensinando, né, como ter uma boa noite, uma noite tranquila e reparadora de sono.